Momento de meditação, a lição 9, arte e ciência de ajudar. Arte e ciência de ajudar. A indiferença ante a dor do próximo é congelamento da emoção que merece combate. À medida que o homem cresce espiritualmente, mas se lhe desenvolve no íntimo os sentimentos nobres, certamente não se deve confundi-los com os desregramentos da emotividade. Igualmente, não se pode controlá-los a ponto de tornar-se insensível. No bruto, a indiferença é o primeiro passo para a crueldade, porta que se abre na emoção para inúmeros outros estados de primitivismo. A indiferença coagula as expressões da fraternidade e da solidariedade. A indiferença coagula as expressões da fraternidade e da solidariedade, ensejando a morte do serviço beneficente. O antídoto para esse mal, que reflete o egoísmo exacerbado, é o amor. Se não pretendes partilhar do sofrimento alheio, ao menos minorá-o com migalhas do que te excede. Se não queres conviver com a dor do teu irmão, ajuda-o a tê-la diminuída com aquilo que te esteja ao alcance. Se defrontas multidões de necessitados e não sabes como resolver um problema, auxilia-o primeiro que te apareça, fazendo a tua parte. Se te irrita a lamentação dos que choram, silencia com o teu contributo de amizade. Imagina-te no lugar de algum deles e saberás o que fazer, como efeito natural do que gostaria que alguém fizesse por ti. Ninguém está seguro de nada enquanto se encontra na terra. As ondas das ocorrências não param. Quem hoje está no alto, amanhã terá mudado de lugar e vice-versa. E não só por isso. Quem aprende a abrir a mão em solidariedade, termina por abrir o coração em amor. Dá o primeiro passo, o mais difícil. Repete-o, treina os sentimentos e te adaptarás à arte e ciência de ajudar. Há quem diga que os infelizes de hoje estão espiando os erros de ontem, na injunção de karma dolorosos. Ajudá-los seria impedir que os resgatassem. É certo que a dor de agora procede de equívocos anteriores, porém, a indiferença dos enregelados, por sua vez, lhes está criando situações penosas para mais tarde. Quem deve, paga. É da lei. Mas quem ama, dispõe de tesouros que, quanto mais se reparem, mais se multiplicam. É semelhante à chama que acende outros pavios e sempre faz arder, repartindo-se, sem nunca diminuir de intensidade. Pela finaleza, faz, pois, a tua opção de ajudar, e o mais a Deus pertence. Assim se consegue. Vamos expressar a Deus a nossa gratidão por mais uma manhã de estudo, discussão, que consigamos captar a mensagem da manhã de hoje e que a gente consiga aplicar no dia a dia nessa busca da paz, da serenidade, acelerando, né, a nossa caminhada até a plena felicidade. Está distante, mas sabemos que um dia vai chegar. E desse ambiente, junto com os ambientes desencarnados, que consigamos, né,
captar boas energias que elas se espalhem na humanidade afora, especialmente quando tiver um companheiro do irmão, uma necessidade, que é reunião, transtorno e paz. E assim vamos dar sequência, né? Se quiserem discutir alguma coisa dessa primeira página, fiquem à vontade. Mas melhor não discutir. Acho que tem sempre A leitura é longa. Eu tenho uma dúvida aí, uma Eu colocação também. aí. Pode falar aí, vamos ver aqui. Eu não sei se foi a mesma, onde a Joana de Ângelo fala que você interferir na prova do sujeito, lá na expiação dele, você está atrapalhando ele. Mas depois ela faz uma outra colocação que você tem que ser solidário. Aí é que ela coloca que a política filosófica de algumas religiões te leva a esse conceito. Que se você assessorar ele, tu está podando ele não passa pela prova. Mas ela finaliza que o amor transpõe isso tudo. Entendeu? Você não essa dúvida também? Não, teve uma parte de quem deve paga. Sim, é a lei. É a lei. Não, quem deve paga. É da lei. Mas quem ama dispõe dos tesouros que quanto mais se repartem, mais se multiplicam. O amor, o perdão é uma coisa... Toda ação ela é consequente de uma reação, né? Algumas atitudes que você toma, lá na frente, eu estou há muito tempo que eu estou assim. Eu vou tomando essas atitudes sabendo que eu vou pagar lá na frente. Não, mas o pagamento é por causa da culpa. Mas aí é que está. Se você faz alguma coisa que ele interpretou que foi prejudicial a terceiro, ele está com a culpa, mas a culpa que você realizou, mas você não está. E aí você não tem que pagar. A questão é do teu sentimento, não é o pensamento, não é isso, é o que tu sente. Então, quer dizer, a culpa, o sentimento de culpa, de medo, ontem a gente falou aqui do medo de uma forma bem legal, que você tem que saber trabalhar isso para você não viver com medo. Foi aqui que foi medo. Eu leio tanta coisa no sábado que às vezes eu falo que foi aqui e às vezes foi aqui em casa. Aí quer dizer, o medo a gente tem que entender essa proposta do medo, que aquilo ali foi a lei de sobrevivência da espécie quando você estava lá no reino animal. Aquilo ali foi muito necessário. Para ter uma noção, a gente começou, segundo a espiritualidade, a gente começou a viver vivendo 300, 350 anos. Depois foi caindo. Na idade primitiva e média, a coisa caiu muito, muito. E agora está ascendendo de novo. Então, quer dizer, isso tudo são situações criadas pelo medo. Você passa a viver até menos. Você passa a desordem, você se prostitui, se corrompe, quando está em cima, agora é minha vez, porque pagar na mesma moeda. Porra, me arrebentaram, eu vou arrebentar com todo mundo. Mas isso tudo porque esse lado de compaixão, entendendo, aquele momento ali, você gera isso tudo, você fica traumatizado, irritado, nervoso, e depois, por ignorância, você faz a mesma coisa. Por ignorância. E aí, depois vem o Cristo trazendo o Cristo, não, alguns avatares, né, desde a idade primitiva para cá, vem trazendo mensagem, que aí a gente vai se desintoxicando desse egoísmo. Né? Então eu trouxe aqui, de repente até o livro que eu estou lendo, que eu trouxe, que vai falar sobre isso, eu li tanta coisa ontem, que eu achei muito pertinente, que tem a ver com a mensagem do livro dos Espíritos, tem a ver sobre coisas que às vezes eu coloco aqui, que se a dona Denise estivesse aqui, ia ficar descabelada, meter o pé na barraca. Quando eu digo que Deus aqui no plano Terra tem menos poder do que a gente, porque Deus não cria nada, Ele já criou as leis, Ele não quer e não pode, pelas leis que Ele criou, materializar nada, e a gente fica com esse negócio de milagre de Deus, isso, aquilo. E a leitura aqui do Samuel Gomes, na parte das perguntas, coloca esse lado que o cara questiona, mas a gente não está no mundo de Deus, não é? E aí vai colocar esse lado, não, é a gente que cria. Eu falei, ainda bem que eu vi uma mensagem que vem
corroborar com o que eu trouxe aqui, que eu acreditei, mas trouxe da espiritualidade ascensional, que não é nem a vibe aqui do espiritismo, de repente vai na contramão, né? Aí tu vê aqui uma mensagem. Eu vi uma galera essa semana, eu fiquei até pensando, ela falou, não, lá no BRT, na frente do Rio, naquelas duas cadeiras da frente, naquelas duas cadeiras da frente, que eu estava vazia. Aí agora quem posta naquela camisinha do coisa, aí, alguma coisa na camiseta dela é do Evangelho, né? Fé, alguma coisa de fé. No caso, a camiseta dela vendia a fé, os dizeres que estavam, como se fosse uma troca que você fosse ganhando lá na frente em função dessa fé que você tem. Será que você ter só a fé por fé já não é importante sem você ganhar nada? Aí não quer fé do jeito. Não, aí se você ganha. Se você ganha, você está pegando uma mensagem e está fazendo ela produtiva para você. Agora, ganhar, arrebentando com os outros, aí você cria um outro lado de ganho. Ganhar por ganhar é o melhor, eu prefiro ganhar do que não ganhar. Eu comecei a sair da igreja católica, eu comecei sem religião, mas depois fui para a Regina, aí comecei a frequentar algumas vezes a igreja evangélica, mas eu contestava para caramba, justamente por causa disso. Por quê? Depois de um tempo que eu estava afastado, aí Simone foi, começando domingo, aquela família, dessa coisa que o cara vende da troca. Se você ficar aqui, eu vou te dar alguma coisa. Não, mas agora está muito mais depurado. Eu acho que a necessidade do homem, esse ter, está muito mais depurado. Eu vou para a igreja para poder. Mas, primeiro, você era obrigado a comprar, e se você não comprasse, você estava Mas a gente está discutindo a religião dos outros. Eu estou questionando, eu estou dizendo. A ação de vender a fé. A fé não se compra. A fé é uma coisa adquirida através do nosso movimento de produtos que nós temos, de fazer a caridade e a fraternidade. Ainda há pouco lá, você estava lendo aí, e eu estava analisando a indiferença, né, sobre aquele que precisa. Então, aquele que, por exemplo, está no apogeu, vamos dizer assim, para entender melhor, está vendo a situação do irmão e não ajuda, é um sujeito trabalhando, que não está preocupado até mesmo com o amanhã dele. Está preocupado em coisas materiais para multiplicar, para somar cada vez mais, e aqueles irmãos que estão necessitando, o cara, para ele, tanto faz, ele não tem, não pode. E muitas das vezes também tem aquele que precisa e que quer aproveitar. Mas aí cabe a nós observar a necessidade, aí a veracidade daquilo que está dizendo. Cabe a nós não se meter na vida dos outros. Não, mas o cara vem te pedir, eu estou dizendo a nós, porque ele vai pedir a mim, vai pedir a você, a nós. O que a gente está falando aqui, cara, primeiro foi de fé. Tem uma frase clássica de Kardec. Fé verdadeira é aquela que encara a ciência cara a cara, frente a frente em qualquer época. E uma outra dele, né? O que tiver contrário, tá? A ciência rasga, joga fora, entendeu? O que eu escrevi. E segue o que a ciência está comprovando. Entendeu? Porque ciência é Deus, cara, isso é lei natural. Eu estou levando agora ao que o Júnior colocou. O livro dos Espíritos coloca onde está a mensagem de Deus, onde é que está essa verdade? Na tua consciência. As religiões são para você catar o alimento bom e deixar o alimento ruim para lá. O espiritismo tem porcaria? Às vezes eu coloco uma coisa lá que eu não aceito. Eu falo, isso aí eu não aceito. E pronto. Agora, não é que o espiritismo é porcaria. Você não pode concordar com tudo, mas você tem que discordar. Quer dizer, quando você não foi escrito em 1800, massa. Então, para a dualidade, você tem aquela história que Carlos falou aqui do púlpito de Ló. O livro é a verdade além das aparências. Você deixou bem claro para ele, né? Que a gente começa aqui daqui a pouco. Não, falei para ele. A discussão, o que tu achar que está errado, é para falar. Então, a verdade além das aparências, o universo interior. A lição 7. Quem é o seu maior inimigo? É o título. E vem com duas mensagens. Uma do Deepak Chopra e outra do Chico. No caso aqui é o André Luiz, os mensageiros.
A Deepak Chopra é do livro As 7 Leis Espirituais do Deepak Sucesso. Chopra é o quê? Um hinduísta ou... Ele é uma... Hoje ele está nos Estados Unidos, mas veio lá da Índia, ou de algum lugar. O pai dele é indiano. E aí ele vende muito livro. Esse cara aqui é campeão. Esse cara aqui vende livro. Eu tenho uns 4 livros dele. Esse aqui eu tenho. É um livrinho de bolso. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. A mensagem dele nesse livro. Na experiência do objeto referência, nos deixamos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, pelas situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que é realmente você. Você é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. Sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Agora vamos à mensagem aqui do livro Os Mensageiros de André Luiz. Afinal, Ernestina indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Replicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso, olha interessante, mas como tudo isso impressiona. Você foi muitíssima preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras deve ser esclarecimento. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas lembranças fazem-me sentir com mais clareza a expansão da minha derrocada pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Uma pessoa trabalhada no plano espiritual vem aqui reencarna e ela, a referência no grupo, vem aqui e fale, né? Então vamos agora à dissertação aqui do, falei Samuel Gomes. O universo é influenciado, parece uma pergunta, não. O universo é influenciado energeticamente a todo momento. Movimenta-se pelo impulso das forças mentais de todos os seres que vivem nele. Somos, portanto, os agentes da criação, motores da vida, fonte de um fluxo incessante que influencia a todo. Não, influencia o todo. Considerando esse fato, em uma sociedade no qual impera o pensamento desgovernado, a vida torna-se um caos, pois o sofrimento nada mais é do que consequência de nossos pensamentos coletivos. Um dos fatores com os quais devemos nos preocupar é o medo, que atualmente constitui a principal força sustentadora de nossa humanidade. Façamos, por isso, algumas considerações sobre ele. O medo é o mecanismo de defesa que utilizamos, foi aqui que eu li. O medo é o mecanismo de defesa que utilizamos quando somos ameaçados fisicamente, sendo reflexo da dor e base do instinto de preservação adquirido no reino animal. Quando somos ameaçados por alguma possibilidade concreta, como um atropelamento, a presença de um animal raivoso ou uma agressão física,
Estamos diante de situações em que o medo exerce sua função natural de preservação, sendo, portanto, usado em nosso benefício. Entretanto, há também as situações em que deslocamos o medo para o campo da mente e utilizamos o pensamento para criar ilusões. É comum, portanto, que tenhamos medo do que os outros falam ou pensam a nosso respeito, medo do futuro, medo da morte, medo de perder a saúde, medo de ficar pobre e outros tantos que nos fazem antecipar algo que não está acontecendo no agora e que talvez nem mesmo acontecerá. Transtorno de ansiedade generalizado, o cara pensa assim, sempre lá na frente. O vídeo da morte, pô, cara. Luciano ainda é mais um pouco novo, menino que não teve. Você vai ficando mais velho e você vai ficando um pouco. Cara, o medo da morte é o maior medo da humanidade. Exatamente. Isso é comprovado. Sim. O segundo é rejeição. Ué, ele fala Uma viagem. Veja uma viagem, cara. Tu sabe o que tu vai encontrar do lado de lá? Carlos, Sabe qual é o título dessa leitura? a gente tem que estar preparado. Sabe qual é o título dessa leitura? E você respondeu: quem é teu maior inimigo? E tu está preparado para esse inimigo tão Sou eu poderoso? mesmo, sou eu mesmo. Mas tu está Você não tem preparado? medo da morte, não, cara. Pedro, que é a referência, eu não minto, eu não vou contradizer o Cristo, eu não vou fazer isso. E na hora que ele viu o espadão do romano, maluco, aquilo dá certinho no meu pescoço. Não, você não é maluco, não. Não, cara, eu li o Cicerão, um depoimento ontem de um cara, naquela enchente lá de São Paulo, o cara no metrô, vendo a parede desabar, e o cara entrou num desespero, cara, mandando recado pra família e tal, se eu morrer, não sei o quê. Pô, é uma coisa de momento, tu não sabe qual reação. Cara, uma vez aconteceu comigo. Eu estava em casa, me deu uma dor de estômago, parecendo uma gastrite, muito forte. Eu cheguei para minha mulher e falei: vamos para o hospital que eu estou sentindo uma dor no estômago forte. Eu não estou aguentando, fomos para lá. Cheguei lá, 9 horas da manhã, de Campo Grande. Saí de lá 7 da noite, quando foram me receber lá e falaram: a gente não tem gastro aqui. 7 da noite. Falei: pô, vocês estão de sacanagem. O que eu posso te dar é uma injeção de anitidina. Eu falei: tá, qualquer coisa. Aquele antigo ataque, né? Aí me deram a injeção. Quando eu fui de carro para lá, e até quando eu voltei, eu estava com uma vontade de me jogar do carro andando. Minha mulher do lado. Eu sou de cantador? Não, sabe? Não era a dor, não. Desespero. Eu sei lá, eu falei para minha mulher: meu Deus, eu estou aqui, sabe? Tem alguma perturbação. Eu já frequentava centro espírita, tem alguma perturbação, está aqui me incentivando a me jogar do carro. Que coisa é essa? Nunca Deixa eu perguntar, Carlos, foi depois, antes de ontem para ontem? Não, isso aí foi uns 20 anos atrás. Aí eu falei. Agora está mais. Eu cheguei, não, mas aí que tá. Eu cheguei, quando eu cheguei em casa, eu fiz uma prece, sabe aquele peso todo? Sumiu, até a dor do estômago. Mas isso aí é você estar sentado. Na realidade, cara, o teatro da vida te dá a oportunidade de você ver coisas novas. Você lembra daquele pessoal do acidente que teve agora, que teve caído no avião? Já pensou você dentro daquele avião? Ele veio girando, perdeu o gelo com asa. Aí tinha, quase que 50 e poucas pessoas, né? 60 e poucas pessoas. O que se passa na cabeça daquele cara dali? Eu refleti isso. Eu refleti isso eu lá deitado. Eu refleti isso deitado lá. Como é que vai ser isso? Uma situação mais grave, que está falando ali da influência do coletivo, né? Na criação de energia. A lei é essa. Energia é criação de vida. Entendeu? Agora, você imagina a situação lá nos Estados Unidos agora, o pessoal que está sendo deportado. Olha o que esse pessoal está sentindo, entendeu? Aí você chega aqui no Brasil, essa crise econômica e a situação, custo de vida altíssimo, você vai no mercado, entendeu? Energia sendo criada. Cara, a gente está vivendo num caldeirão, cara.
Se a gente não buscar, né, se nós não buscarmos não correr os números, entra para derrotar. Pô, Sai dos Estados Unidos, vem para cá e vê que não tem perigo. a importância, né, porque a gente está tentando aprender, né, a se livrar do medo e tal, para Não poder. é? E entender que não existe coletivo. Coletivo é afinidade. Você está se associando com o coletivo. É você, o seu interno, É. o seu interno. Agora, será que o nosso interno não se deixa influenciar? Mas que aí tá, é, você aí que tem que ter sensibilidade. o mecanismo. Ô, Carlos, eu discordo um pouquinho disso que tu falou, coletivo. Vou dizer o porquê. Vamos fazer uma comparação. As pessoas estão vivendo. Tem, você olhar, 80% tem medo da morte. Por quê? Porque, na realidade, o alento que essas pessoas tiveram durante a vida não orientou elas de acordo com a raiz, com a sequência lógica espiritual. Então, as pessoas, aparentemente, sabem muito, mas, na realidade, de si próprio não sabe nada. Vai levando aquilo para o tempo. Quando chegar na época certa, na época do falecimento, é um tal de Deus nos acuda. Por que as pessoas fazem aquele escândalo? Houve, todo mundo que estava aqui no centro viu o óbito da dona Elizabeth, uma coisa que as pessoas consideravam assim, uma normalidade da vida, uma coisa normal. Sentia-se aquela tristeza da separação, mas não da designação de não saber ou não vai. Agora, vai em outros lugares aí, as pessoas estão cobertas de Jesus, de uma opção de coisa, mas na hora faz aquele escândalo. Eu fui no enterro, no sepulcro, de uma família que dizia que se diz cristã. A menina, vacilona toda a vida, queria se jogar em cima do caixão na hora do enterro. Ó, então ela notou, aí o irmão falou, o irmão não tio falou, se você quiser ir, tu vai fazer, mas sabendo que essa lama que está aqui vai descobrir, você vai estar junto mesmo. Então me tiram daqui. Então, quer dizer, a pessoa não está sabendo nem o que está fazendo. Não, por quê? Nós aqui temos esse leme da espiritualidade que vem nos trazer uma orientação através da sequência lógica, sempre lógica, sempre sequente. Então já adquirimos, sabemos que a morte existe do corpo, mas que ao passar pelos 3 dias, 2 dias, quanto tempo eu não sei, recupera a mente espiritual. Mas as pessoas não sabem disso, então se desesperam, né? Porque não está sabendo para onde vai, né? Diretamente não está sabendo. O Henrique é um fofoqueiro espiritual. Cara, fala da vida de todo mundo, mas não fala do grupo aqui, da gente aqui, maluco. Fala pra ele quem é que está chegando pior do lado de lá. Quem é que está chegando pior do lado de lá? É o evangélico, é o católico? É o macumbeiro? Não, mas eu estou dizendo pelo aprendizado. Mas aí é o espírito. O aprendizado E não aí, orienta as pessoas para Erlei, a gente deu aqui o exemplo de Pedro, que é referência da Bíblia ali, do Evangelho. E você quer falar, sabe, tem um ditado, eu vou inverter, o maior idiota é aquele que acha que sabe tudo. Isso aí é eu estou contigo, mas eu não vou me comparar com isso, não, porque para mim nada sei. Não, mas aí é que tu está querendo questionar aqui. Não, mas eu estou fazendo uma comparação, Erlei. porque você disse no coletivo. As pessoas que estão aqui, 80% do coletivo, dentro da espiritualidade, do ensino espiritual, não é igual ao outro. Então eles são fora daquele coletivo, eles se tornam individualistas. Você, se for numa cerimônia de óbito, você não pode ser a pessoa mais amiga, você mais ama, você não vai ficar chorando, lamentando, você não está sabendo. Ô Erlei, na hora que Chico sentiu que o verpião ia cair, ele fez o maior escândalo dentro da minha. Chico Xavier. Então, pô. ele fala uma coisa, 80% tem medo da morte. E agora coloca o contrário. Então você é fora do coletivo. Vamos lá, cara. Você fala uma coisa, tem contradição com o outro.
Um exemplo do medo ligado ao imaginário é quando afirmamos que temos medo do desconhecido. Isso não é possível, pois essa emoção só existe em relação àquilo que conhecemos ou experimentamos. E o desconhecido, portanto, não pode nos ameaçar. Quando falamos, estou com medo de morrer, ou tenho medo que ocorra um acidente comigo, baseamos nas experiências ocorridas com outras pessoas ou naquelas ocorridas com nós mesmos no passado, o que gera medo por meio da imaginação do que pode vir a acontecer. Isso demonstra como nosso pensamento funciona com base, na maioria das vezes, no medo. Busca-se a experiência do passado para refletir o que acontecerá no futuro. Precisamos compreender que, quando o objeto do medo é um fato real, estamos reagindo em nosso benefício. Mas quando esse objeto se torna imaginário, o medo é ilusório, fazendo com que percamos contato com o agora e, com isso, prejudicando-nos. Em nosso cotidiano, temos várias situações que demonstram bem a ação maléfica do medo ilusório em nossa vida. Quando trabalhamos com medo de perder o emprego, por exemplo, reduzimos a capacidade natural de agir, de forma que não assimilamos o fato de que ainda continuamos com o nosso trabalho. Sofremos tanto pelo que não está acontecendo, que a mente induz o cérebro a produzir enzimas e hormônios para atender essa disposição mental. Tudo isso gera desconforto e o sofrimento ilusório poderá fazer com que, de fato, percamos o emprego. Se examinarmos mais de perto também o habitual medo da morte que várias pessoas compartilham, veremos que ele é característico de nossa forma de pensar distorcida. Pensamos quando e como vamos morrer, mesmo que não estejamos morrendo agora, nem tenhamos como descobrir como essa passagem se sucederá. Afinal, passar pela morte é bem diferente de passar sobre ela. O sofrimento mental está sempre ligado a emoções perturbadoras e nos leva à paralisia. Por isso, temos de estar conscientes de que somos os criadores de tudo o que acontece conosco. Nosso aprendizado se dará no exato momento em que o sofrimento ilusoriamente, por qualquer experiência, conseguiremos enxergar que, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu poderia alguma coisa. Nosso aprendizado se dará no exato momento em que, ao sofrermos ilusoriamente por qualquer experiência, conseguiremos enxergar que ela é exclusivamente mental e não concreta. É necessário, portanto, descobrir como pensamos e ter um nível de consciência do medo anterior ao pensamento. A partir do instante em que modificamos os nossos modos de pensar, vemos a ignorância que o sustenta. Despertamos para uma visão consciente do que está acontecendo e, consequentemente, fazemos com que o medo enfraqueça. Se não nos propusermos a mudar de atitude, o medo continuará influenciando o nosso pensamento, tornando-o negativo e pessimista, o que, por sua vez, nos causará sofrimento. Ao contrário, quando compreendermos o medo, tiraremos sua força energética e ele não terá mais o mesmo efeito de antes. Não por acaso Jesus disse: não insistais ao mal, não resistais ao mal. Está lá em Mateus 5,39. Pois a chave para libertarmos do medo é vê-lo atentamente em uma atitude de aceitação do momento energético em que nos encontramos, sem resistência, sem julgamento e sem questionamento. Não nos entregaremos ao medo até que ele enfraqueça por si só.
só a compreensão alcançada por meio da percepção do pensar e do sentir fará com que o medo desapareça sempre que vier do nosso próprio pensamento. Só para terminar, só tem um pedacinho. Desenvolver essa capacidade é dar um passo ao encontro do nosso espírito, o qual não traz o medo em sua essência. Sim, é uma coisa natural. Então a gente não pode olhar o medo como uma aberração. Isso aí é um momento nosso. Com certeza. O que ele diz é a gente não projetar. O problema é que a gente projeta, como a gente é pessimista, a gente é negativo, a gente projeta sempre pelo lado pessimista, negativo, inferior. Até por experiências anteriores de encarnações. Aí a gente só leva pelo lado ruim das coisas. Quando a gente... Aí eu vou entrar no questionamento do Erlei ali, porque o Erlei fala, quando a gente pensa que somos energia, a coisa muda. Você tem, sabe, um caminho maior para você não se prostituir. Você entende as milhares de possibilidades que tem ali. E quando você tem fé em você, eu vou criar melhor ali na frente. Ali na frente vai ficar melhor. Mas por que vai ficar melhor? É porque eu quero? Porque não é só falar, não é só achar, é sentir. O problema todo é esse, é a gente dominar o sentimento. E a meditação todo dia é bom para isso. Não é para o que eu vou pensar, o que eu não vou pensar. Não, é trabalhar o sentimento. Para você dominar o sentimento. E alguns assessionados falam, pô, cara, o problema é que você não domina, você não se conhece. Você não domina teu sentimento. Isso é fundamental. Você gasta 5 minutinhos. E no sacrifício, quando gasta? Agora você gasta quanto tempo nas redes sociais? Quanto tempo nisso? Quanto tempo naquilo? Você é teu maior inimigo por isso. Você não investe em você investe na empresa dos outros, mas não na tua. Então, entender esse lado energético é que eu acho que é a grande sacada. O corpo físico é ilusório, o corpo espiritual é ilusório, tudo é ilusório. E tudo vai plasmar um mundo no qual a tua mente necessita para criar, para estar no domínio da tua consciência. O medo, quem fomenta o medo é a mente. O medo é qualquer tipo de sofrimento. Então, mas por que a mente domina? Porque a gente não fica no centro, fica na periferia. E o que é estar no centro? É ter a consciência que você está no comando. Você vai fazer o que você quer, quando quer e por que quer. Então, quer dizer, se está plasmando um presente desagradável, é mudar, mano. Quando é que você vai passar a investir em você? Você começa a investir na filosofia de lá, do Lula, do Bolsonaro, do isso, do aquilo, mas quando é que tu vai investir na tua filosofia? Quando é que tu vai dar? Porra, hoje eu vou investir na... Você tem que investir na filosofia humanista, não na filosofia nazista. Eu invisto na filosofia carlista. O que é humanista? É você ver o cara numa situação inferior e sentir dor por ele. Então, quando você se apega ao contrário do que tu vê uma grande massa de loucos que está abraçando agora, você está vendo isso, você vê o cara com dor e coisa, não zobar. Você tem uma visão materialista. Não, eu tenho uma visão materialista, não, eu tenho uma visão do mundo que eu vivo real, de pessoas humanas. As pessoas que não são humanas, eu me afasto delas, porque tem muita pessoa contada. Aí é que tá. Você é um nazista disfarçado aqui dentro para pegar mensagem. Deve ter rido o pessoal ontem, repetindo a cena do pessoal saindo lá do silo, correndo para se esconder lá, que o cara tá coisa, que chegaram aqui de algema, aqui no quarto. Tem um ditado que eu falo de Salomão, que às vezes o pessoal pensa que é ironia. Ele chega no final da vida e fala, tudo é vaidade. Não é vaidade não, cara. Velho, broxa, todo mundo não querendo mais ele que é velho e tal, aí é mole falar isso. Na flor da idade, com todos os hormônios lá gritando dentro,
Ali é a aprovação. Eu vou fazer 59 anos, eu estou na flor da idade, com todos os hormônios dentro. Eu não sei quanto Ativo. Vai, continua. Tu tá duro, mano. Mas eu tô ativo. Mas, cara, isso é um estado de espírito. Na hora do café. Depois do café. Eu vou te falar, 98 que eu vi que a Rei falou aqui, coisa. 98. Um cara dentro de uma Mercedes que ninguém tinha, com um filho cheio de aparelho elétrico. E eu ia trabalhar de carro, eu olhei e falei assim, caramba, cara. Como é que eu sou feliz? O cara com dinheiro pra caramba, no momento onde ninguém tá com Mercedes, ele cruzando. Foi um dia que o jogo da Copa do Brasil, vindo na barra, cruzando. Eu falei assim, aí você começou a entender o que é felicidade. Porra, você começa a entender a felicidade. A felicidade pra você, você espírito é material. Aí tu vê, muito boa. Tu tá duro! Mas será que eu não tô feliz porque eu tô duro? Pra você liga a felicidade a um estado de dinheiro. Então vai pegar o espiritismo assim. Porra, Peraí. que liga Sabe o com que o eu quero dinheiro. combater? É esse assistencialismo bobo. Carlos, não precisa ser assistencialista. Você acredita em Deus? Não precisa ser. Pra caramba. Então, olha bem. O Deus que eu acredito, ele tem pena dos outros quando vê o cara só superior. Não, peraí. Deus te botou na terra para quê? Para você ser assistencialista ou para você criar luz em você? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Carlos. Tem gente que é assistencialista para se exibir para os outros. Tanto que teve gente que não ficou aqui dentro por isso. Que queria ser assistencialista, você combate isso, o assistencialismo, que eu acho até real. Aquilo ali é o momento, é o teu momento. O assistencialismo é o teu momento. Como é que você vai ver isso? Por que não tem o sopão aqui, por causa de mim? Por que não tem aqui o recolhimento de alimentos por causa de mim? Não, cara. Por que não? Pelo contrário, cara, eu acho que quando criaram Eu também sou contra isso, cara. eu abracei isso. Eu Agora, também sou contra não, isso. mas aí é que não, eu não sou também. Isso aí é para botar, Eu isso aí é sou pra eu. botar na rede social. Que eu fiz isso, fiz Mas aquilo. aí é que Por isso que eu não tenho nem rede social. Você Mas falou aí que é quer que tá. não Bora, gente, tem Facebook, bora. não tem nada disso. São pessoal. Continua. Na hora do café. Na hora do café você escuta. Fica à vontade. Vamos lá, Carlos. Perguntas e respostas. Não queria falar ali, cara. Perguntas e respostas. O que significa dizer que sofremos pelo que não está acontecendo na realidade viva? É se doer pelo outro. Significar o que é você projetar uma desgraceira lá na frente, é você ser um Júnior. Não tá projetando desgraceira, não. Sabe? Ninguém projeta desgraceira, não, cara. Não Projeta muito real. entender que o amor vai criar Quando eu joguei pra ele o avião, ele jogou pra mim. Eu já vinha pensando nisso, o avião caindo, rodando lá, cara. Ah, cara, é pra encerrar. Você Você fala fala sobre o sobre medo, sobre o medo que a gente falou. discussão. Eu acho que no assunto da morte, além do medo de morrer, eu acho que as pessoas têm muito medo da forma que vai morrer. Lógico. Como a gente é energia, se você comparar uma morte, você caindo do avião, despedaçando e você deitado na cama com uma parada cardíaca, é completamente diferente. Como é teu nome? Tá? Eu tive duas experiências de vida que foi meu pai e minha mãe. Meu pai morreu na mão do meu irmão. Ele teve um infarto no meu carro, em 30 segundos mandou ele embora. Sim, mas O medo da morte, você não tem que ter como você vai morrer. Você tem que estar preparado para aquela nova viagem que você vai Mas olha só, fazer. tem duas situações. Sexta-feira teve um dia inteiro no Morro do Alemão. Se eu Tiroteio. estivesse lá, eu ia ter medo. Claro, de um tiro, alguma coisa. É. Tem pessoas que têm medo do seguinte: o cara entra no carro, entra numa condição, caraca, eu vou ser assaltado, vai acontecer isso. O cara já projeta uma coisa que nem ia acontecer. É. Entendeu? Eu tenho um medo Aí já é uma paranoia, que o cara cria. da ansiedade. É o cara que entra no avião não tem medo. Coxinha que não viaja de avião. E outra coisa, ele falou da morte e ele deu o exemplo de um ataque cardíaco fulminante rápido, mas aquela pessoa que desencarnou com a coisa de 1 minuto, 1 segundo, sei lá, ela pode chegar lá do outro lado, ter uma fixação do momento do desencarne e ficar com aquela dor que foi 1 segundo no plano físico, ficar 1 ano. A gente não 20 sabe. anos. Não, eu tô Assim como minha mãe foi 3 eu também. meses de sofrimento. Mas aí que tá, eu tô Mas dizendo, aí que a uma gente gente não sofrimento. sabe, mas você já Gritando. chancelou ali uma situação. Gritando. A gente não A sabe. gente não sabe. Exatamente. Vamos lá. Diante de um acontecimento, não levamos em consideração o dinamismo da vida interior. Muitas pessoas acham que a vida está apenas por fora, sem perceber que quem produz o problema é a vida que está dentro de nós. Quando uma pessoa grita conosco,
não é o grito que vai repercutir como problema dentro de mim, mas sim a reação emocional que eu tenho a ele. Dessa forma, os elementos que propiciam o mal estão nas minhas reações emocionais. Outra característica dessa vida interior é a ação dos pensamentos que geramos. Se examinarmos mais de perto o medo da morte, veremos que nossa reação diante dela está muito mais ligada à nossa forma de pensar do que ao medo da morte em si. Pensamos quando e como vamos morrer, mesmo que isso não esteja próximo da nossa realidade. Ao agirmos desse jeito, causamos problemas emocionais e físicos reais diante de uma morte imaginária. Alguém tem alguma coisa a questionar? Dentro desse raciocínio, fugindo da questão da morte, né? Pô, você falou da meditação, é isso que eu ia falar naquela hora. Pô, o cara acorda e digo assim, cara, hoje eu não vou meditar, não vou meditar. Só olhar pra cara da mulher, eu estou meditando. Mas por quê? Porque aí tu tem que trabalhar o gatilho. Qual foi o gatilho? Você, às vezes, está com uma companheira porque a sociedade diz, não, o divórcio não é coisa de Deus. A separação não é coisa de Deus. Que Deus uniu, o homem não separa. E aí você luta contra tuas intenções. Você já se corrompe ali em cima das tuas verdades. A mulher está fazendo alguma coisa que o ego diz que, porra, não, mulher não pode falar isso. Primeiro ela tem que falar com o marido. Você acha legal fazer isso? Você acha fazer aquilo? Você gosta disso? Você gosta disso como? A gente quer colocar da nossa maneira que o ego já está ali, já aponta qualquer deslize, aí é o gatilho. É a questão da autoeducação. Da autoeducação. A gente eu até reconheço isso. Eu falei na boca, eu também sei, isso acontece comigo pra caramba. Isso aí eu chego, eu fico, cara. Aí tu pula pra morte, é a mesma situação, não é muito. Vamos fazer frases prontas e morrer do coração é melhor do que cair do avião. 80% dos casamentos, outra frase pronta, 80% dos casamentos acabam frustrando. Não, mas aí não é, você está falando que 80%. Pesquisa já. Aí não é a frase pronta. 80% terminam por dinheiro ou por cama. Mas aí que tá, é estudo, isso aí não é frase pronta. Se é verdade, é a tua fonte. É verdade. Mas para o espírita, para quem está estudando a doutrina espírita, pô, não tem que ser assim. Não tem. Porque a gente sabe por que nós estamos juntos aqui. É, lógico. Entendeu? Eu não vim aqui por causa do Júnior, eu não vim aqui para discutir com Pelo dinheiro do fulano, pelo sexo da fulano. Começam por isso e não, mas aí que está, eu estou aqui. Mundo clássico que a gente vive. Mas aí que está teu interesse. Aí é a autoeducação. É teu interesse. Não é o eu acho, é o que eu quero. É que nem a gente fala aqui do Herrei, mas aquele cara está naquele interesse, naquele momento, a egrégora que ele fomentou ali do lado dele é simpática a ele e ele é simpático ao grupo. Isso aí é o coletivo. Simpáticos. Agora, quando você não é mais simpático, você não faz mais parte daquele coletivo. Então a gente tem que entender isso. Ah, o outro é assim, o outro é... E eu sou como? Se eu nem sei como eu sou, se eu estudo, eu vou falar pelo cara. Nós estamos falando de medo, né? Da doença. Eu, às vezes, ficava raciocinando. Qual é o maior medo? Da doença ou da morte? Porque se referiu à paz da morte. Por exemplo, eu já até comentei isso aqui, que teve uns anos atrás, eu estava com a família no hospital, eu esqueci até o nome daquele hospital de Cadeira de Minéia. Salgado Filho. Não, é particular. Fica em frente. Ali, a estação, sei qual que você está falando, eu sei. Esqueci o nome também. A pessoa dona assistência. Pasteur, desculpa, Pasteur. Um dos médicos já tinha Então, dito Pasteur. que a nossa paciente não ia demorar mais de uma semana. Ela está mal com risco de câncer. Todo mundo ficou preocupado, chorando, porque eu estava preocupado. Mas chorando de mim, não por fora. Aí eu sei que eu me afastei, como você falou, que só alguém vai falar aqui para mim. Olha, quem está doente é vocês, não é ela.
Aí aquilo, eu caí, não dá notícia, mas peraí. Quem está sentindo a dor somos nós, não é ela. Porque muitas vezes, falando o negócio da mente, às vezes aqueles que desencarnaram no avião sentiu menos dor do que aquele que desencarnou no impacto. Porque o que vale é o nível espiritual da gente, cada um. Porque a gente estamos falando muito do problema da alma e da parte do espírito. Eu, particularmente, eu digo, eu vou dizer que eu não tenho medo da morte. Mas eu não me preocupo fazer aquilo ou tal, para mim estar catalogado. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em fazer. Porque eu acho que eu tenho mais medo da doença. Eu tenho medo da doença ontem mesmo. Eu estava na minha casa fazendo serviço, aí comecei a pensar na minha doença. Aí eu estava tipo, aí eu pensei, eu vendo uma mensagem, eu falei, cara, eu estou medo de minha minha casa. Primeiro você deve morrer mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta, porque senão a gente não vai nem terminar esse livro aqui. Como influenciamos o universo? Como influenciamos o universo? O que é influenciar o universo? Cocriar ali na frente. Como é que eu vou fazer uma vida confortável ali na frente? É isso. Como influenciar ou influenciamos o universo? O que temos criado pode influenciar negativamente o planeta? Influenciamos não só o planeta, mas todo o universo por meio de nossas energias. Atualmente a humanidade se expressa por meio de conflitos, agressividades e depressão. Ou seja, ela tem sido mais sofrida do que feliz. E nós, como agentes criadores, devemos nos questionar a respeito do que temos produzido para colaborar com essa condição. O universo é, ao mesmo tempo, dinâmico e passivo, recebendo tudo aquilo que produzimos. Dessa maneira, o nosso planeta se encontra nas condições atuais, porque sustentamos isso e somente mudando nossa maneira de pensar e sentir, conquistando a nobreza do nosso viver com amor, bondade, compaixão e fraternidade, podemos contribuir um ambiente mais harmônico. Rosário, ele botou assistencial, né? Então, isso tudo aqui Ação e reação? É dentro da gente. Ação e reação. Não digo é ação e reação, sim, porque é o que você faz, é o que você vai receber. É a lei do semear, o Cristo fala isso, os ascensionados falam isso, outras religiões falam isso, e a gente não entende. Que o que eu estou começando agora vai desenrolar ali na frente outras situações. Dentro dessa perspectiva que ele está estudando aí, ele está falando de onda, de energia, de onda. É ação e reação, sim. Sim, mas, só que a gente tem que entender que não é a bancarrota, a revelia, não. Se você for consciente, a coisa ali cria o que tu quer. Agora, quando você não tem lugar nenhum para ir, qualquer lugar é lugar. Então a gente tem que entender que aonde você quer ir, e ir ali, ver qual é os gatilhos que me empurram para o outro lado, para não entrar nas armadilhas que caem todo dia. A minha cabeça vai para o lado da frente. Essa onda curta, onda mais longa, tal, as ondas do bem provavelmente são de uma extensão maior, tem um alcance maior. A outra pergunta, como se dá a passividade do universo? Como se dá a passividade do universo? O universo é passivo energeticamente, pois se movimenta pelo impulso das nossas forças mentais. Então, o universo se movimenta através das nossas forças mentais. Como ele é a manifestação material da vida, o agente dessa materialização somos nós, uma vez que Deus não age diretamente na matéria, mas cria o tempo inteiro. Se Deus cria constantemente, onde está a energia divina? A energia divina está em nós. Deus nos criou como seu próprio reflexo, como seres inteligentes que agem sobre a matéria, criando as diversas formas
de sua manifestação. Olha, a gente está entrando com um lado profundo de Deus que eu acho que nunca foi falado aqui. Deus não é o universo? Não. O universo é o reflexo da mente de Deus, a área de atuação do Espírito. Deus é o criador daquilo que é eterno, o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Fecha. De forma que toda expressão material é criação dos seres. Eu acho aí que ficou bem claro, né? Como as forças mentais estão ligadas ao medo? Como as forças mentais estão ligadas ao medo? O medo é a força sustentadora de todas as demais. O medo é a força da matriz desse mundo ilusório, induzida pela mente. Como a ansiedade, o preconceito, a inveja, a desconfiança, a mágoa e a raiva. É necessário, portanto, percebermos como ele age, de forma a restringirmos sua atuação somente às situações em que ele é real. A consciência oriunda do autoconhecimento é a chave para a libertação do medo. A consciência oriunda do autoconhecimento é a chave para a libertação do medo. Quando detectamos o medo e o deixamos fluir naturalmente para fora, sem sustentá-lo com palavras, pensamentos e ações, ele se enfraquece em sua origem. Quando detectamos o medo e deixamos fluir, por quê? O medo está ali, um pitbull ali que apareceu do nada. É natural ter medo? É uma possibilidade que ele pode vir, não sei quem é aquele cachorro, geralmente cachorro brabo assim é pitbull, rottweiler e tal, aí tu fica assim, pô, até virar água tu fica com medo. Aí quer dizer, é um medo natural, e ali tu vai fazer o quê? Vai dar no pé, vai ficar estático, você vai criar ali, mas tudo é natural, você na tua consciência, você vai. Agora, se você entender que o que vai acontecer é o que está no teu sentimento, aí você tem que trabalhar esse autocontrole. Porque o medo que você vai ter pode gerar, te colocar em frequências baixas e materializar, e o universo materializa ali, porque é ação nossa, criação nossa, em cima do, ai caramba, ele vai me morder, ele vai me morder. Ele vai te morder. Porque o pânico aí, Mas até pode ser um pânico emocional, né? De repente ele nem põe aquilo, mas ele vai te morder, porque você está co-criando aquilo. Entendeu? É o medo específico, né? É o medo. Vai me morder, pode acontecer Mas é o medo. Vai me morder, vai morder. O medo não é que é específico, é o medo predominante. Não, sim, o autocontrole é predominante. E sim, é o medo. Medo é medo, mas é o medo predominante. O que deveria predominar é o autocontrole. Por isso, se faz necessário que tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, pois os negativos fortalecem o medo e os positivos enfraquecem a ação. Outra pergunta: qual a relação entre medo e pensamento? Qual é a relação entre medo e pensamento? Existe o medo que gera o pensamento e também o pensamento que gera o medo. Na primeira situação, ao sermos tomados por uma súbita sensação de medo, criamos pensamentos que se associam a ele, tornando-o real. Quer dizer, você vai somatizar em cima, tudo nesse mundo aqui é somatizado em cima do teu sentimento ali. Então, quando a gente está desfocado, pensa em qualquer coisa e vem um medo, às vezes de um filme, de uma postagem, de alguma coisa, e aquilo ali já começa. Não é que, o que eu pensar vai materializar ali na frente? Não, não é assim. A questão é que nem eu coloquei ali como é um vórtice de criação. Aquilo está criando, sabe, um furacão. Está criando um furacão de emoções. Quanto mais você alimentar aquele vórtice, aquele orcão ali, você vai criar mais tarde a materialização. Mas se você pensou e aquilo você não alimentou de energia, ele não se materializa ali.
Então, esse autocontrole é interessante por isso, para a gente entender que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente está no mundo aqui que o negativo está sobrepondo o positivo, e você está nessa experiência carnal aqui, dual. Então você tem que entender isso bem, porque eu sou normal, eu sou igual aos outros, bem, mas não alimentar aquilo para não cocriar ali na frente. Isso aí que é a sacada. São quantas perguntas, Carlos, que faltam? Mais uma. Eu estou no meio de uma. Eu queria dar uma sugestão, tá? Eu queria dar uma sugestão de nós voltarmos na próxima reunião a partir das perguntas. Termina, mas na próxima reunião voltar para a gente Volta para a minha leitura. Não, a leitura toda não, só as perguntas na Só as próxima. perguntas. Não, sim, mas é desse mesmo tópico. Isso, esse mesmo capítulo. Esse mesmo. Voltar as perguntas novamente, seria isso? Seria, Voltar as perguntas. a gente discutiu muito e E melhor realmente parte aí que eu ela- não entendi bem também. Ele não vai dar. O que acontece, por exemplo, quando vemos um cachorro raivoso e pensamos que ele pode nos atacar. Em outra situação, entretanto, fazemos o caminho contrário. Pensamos sobre situações específicas e estas nos geram medo. É o que acontece, por exemplo, quando ouvimos uma notícia sobre a violência na sociedade e começamos a pensar sobre como isso pode nos atingir. Como consequência, passamos a sentir medo de uma violência que talvez nunca venhamos a presenciar. Isso aconteceu. Por favor, agora em relação ao fato. Não, e é interessante, a minha mulher contando que ela esqueceu o óculos dando tudo no banheiro. Não, no banheiro, não sei. Foi minha mulher ou minha filha, sei lá, mas minha mulher contando. Aí a colega, a mulher do lado falou, e vocês deram sorte, eles foram rápidos, senão não aparece. Ah não, minto, um cara perdeu um óculos e o cara na boca de ferro lá falou, ó, quem achar um óculos assim, assado, aí a mulher fez como um comentário, eita, esse já era. Aí quando ela falou isso, eu falei para minha mulher, falou besteira, isso aí é pessimista. Eu pensei, não, divulguei, vai ser da turminha do Júnior. Mas aí, logo depois o cara chega e fala, ó, encontraram o óculos guardado porque Deus está guardado pro final aqui, ó. Encontraram. Vai ser aqui, ó, com as filhas bem em casa. Aí eu falei, pô, sabe qual é o problema? É que as pessoas são pessimistas, o mundo está melhor. Com certeza. O mundo está melhor. 30% não presta, mas 70% Presta. Eu perdi um celular, um faxineiro. Mas aumentou muito isso agora, os que não prestam. Os que não prestam aumentou muito agora. Me devolveu? Cartão de débito. Não, vamos ouvir o Júnior aqui, fala aí. Os que não prestam aumentou muito agora. E tem um monte de disfarçado, um monte de disfarçado. Mas isso aí foi bom, foi por isso que eu dei. Vamos ouvir o O Júnior. Carlos, ele tá uma pessoa. Já fechou? A última pergunta, pô. Então deixa pra ler tudo depois. Tudo essa última. Já estão 8, 10 Qual a horas. diferença? Depois, ler tudo de novo. Qual é a relação entre pensamento, medo e lembrança? Qual a relação entre pensamento, medo e lembrança? O pensamento, na maioria das vezes, são constituídos por lembranças. Estas, por sua vez, nos levam ao passado e, quando projetadas para o futuro, nos dão medo de vivê-las novamente, nos casos em que foram ruins, ou de não vivê-las quando foram boas. Então, de qualquer forma, a gente vai pelo lado negativo, de viver quando é ruim e, porra, não vou viver mais quando é boa. Tu sempre leva para o lado negativo. Essa movimentação mental é perigosa, pois pode gerar a ansiedade, a qual, conjugada com o medo, é responsável por inúmeros desastres internos. O pensamento criativo nasce do espírito, mas ainda não desenvolvemos a capacidade plena de produzir. E assim terminamos. Então, aí a sugestão é essa, na próxima reunião a gente leia as perguntas, né? Até porque é da mesma lição, né? É, da mesma lição. E em relação ao livro dos Espíritos, fica para a próxima reunião. É porque é da mesma lição, da mesma lição. Entendeu? Vamos, deixa eu botar aqui na... Eu tirei na página. Tudo bem, tranquilo? Alguém quer fazer uma colocação antes de encerrar? Carlos está muito ligado ao material. Está duro. Espera. Vamos fazer a prece, depois a gente lê. Calma, para ansiedade. Tá tranquilo então? Todos tranquilos? Graças a Mete a Deus. oração final aí. Então vamos dar uma relaxada, né? Vamos relaxar aí. Isso, né?
Vamos buscar essa boa energia nos nossos espíritos, agradecer, né, esse momento de estudo, de discussão, né, porque a discussão aqui é sempre buscando o melhor, respeitando a opinião um do outro, e eu acho que sempre prevalece a amizade, né, isso aí é fundamental, e que a gente continue, né, nesse círculo aí, né, de aprendizado, né, sem medo, tá? Sem medo da morte, sem medo dos problemas que surgem, mas enfrentando, né, através do esclarecimento que dá nesse momento. E, em especial, uma vibração assim, muito especial dos irmãos que estão passando por suas provas, por suas expiações, e muitas vezes falta a coragem, chega a ter eles essa mensagem de paz. Assim nós estamos encerrando esse primeiro momento da reunião e vamos partir para o nosso café para energizar o físico também. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois assim